Angélica diz que Rosana está louca. Rosana afirma que Mateus vai estar esperando ela na senzala à noite. Angélica diz que não vai, alegando não saber o que falar. Mas Rosana garante que Angélica está apaixonada por Mateus e pede para não passá-la como mentirosa. Mateus conta para Bartolo que Rosana esteve no cafezal para avisar que Angélica o espera à noite na senzala. Bartolo comenta que Leonora já dizia que Angélica fazia muitas perguntas e queria saber da vida de Mateus. Mateus garante que falou com ela 2 ou 3 vezes quando Angélica foi deixar o leite para as crianças. Mateus cita que, quando sair dali, irá atrás de Juliana. Mateus pede a Bartolo para arranjar um lugar na casa dele para passar a noite. Francisco comenta sobre Juliana e seu filho Marco Antônio dormindo juntos. Marco Antônio diz que seu pai é maluco por ter casado com Janete. Francisco pede para Marco Antônio não falar assim, pois ele nasceu dos dois. Marco Antônio alega que Francisco comprou Janete. Marco Antônio afirma que ontem Juliana dormiu nos braços dele e que não tocou nem em um fio dos cabelos dela, alegando que passou a noite inteira pensando em Francisco e no amigo dele, além de ter dormido apaixonado por Juliana. Francisco questiona se seu filho Marco Antônio aceita casar-se com Juliana. Marco Antônio responde que aceita, se ela quiser, e que será o braço direito de seu pai Francisco. Juliana diz que queria se despedir apenas do senhor Francisco, mas Janete alega que Juliana não precisa se despedir de ninguém, muito menos de Marco. Mariana pede para Janete não fazer isso, mas Juliana revela que senhora Janete a mandou embora. Em seguida, Marco Antônio diz que se ela sair de casa, ele também sai. Janete alega com firmeza e decisão que, se Juliana não sair, ela irá. Francisco pede para Janete não fazer isso. Janete diz que Francisco não pode estar falando sério, mas ele confirma que está. Marco Antônio cita que acabou de pedir Juliana em casamento para o pai. Leonora afirma que a filha dela com Bartolo está engordando. Bartolo comenta que Leonora cozinha bem. Mateus diz que pensou melhor e irá dormir na senzala com Tizil. Bartolo explica para Leonora que a irmã de Rosana está apaixonada por Mateus. Bartolo diz que não se deve mexer com a filha do patrão, mas Mateus afirma que sabe o que está fazendo. Bartolo garante que Mateus tem apenas Juliana no coração. Angélica diz que o que Rosana fez foi uma loucura e que vai se deitar. Mateus chega à senzala. Tizil pergunta por que Mateus o está olhando daquele jeito, mas Mateus pede para ele dormir sossegado. Antenor pede para conversar com Mateus, alegando que ele é um sujeito de muita sorte na vida, e diz que o patrão deseja que ele procure Juliana. Mateus se interessa e Antenor pede alguma pista. Mateus dá a entender que não tem nenhuma pista, mas cita que havia um amigo do pai de Juliana esperando por ela, porém não lembra o nome dele. Angélica acaba indo até a senzala. Antenor a encontra e questiona o que ela está fazendo lá. Tizil garante que Angélica veio proporcionar um recado da mãe sobre o leite, e Antenor confirma que o recado já foi entregue, demonstrando preocupação com a visita de Angélica à senzala naquele horário. Angélica agradece rapidamente a Tizil e sai correndo para não ser percebida. Antenor, percebendo o risco da situação, comenta que não acha correto Angélica estar na senzala a essa hora, especialmente com Mateus presente, e logo se retira para evitar qualquer problema. Mateus, intrigado, questiona a Tizil se ele sabia exatamente o que Angélica veio fazer, mas Tizil diz que não tinha certeza, embora tenha desconfiado das intenções dela. Mateus se mostra surpreso e até um pouco esperançoso ao ouvir que Antenor deseja ajudá-lo a encontrar Juliana e que ele próprio está disposto a colaborar. De repente, Mateus se lembra do nome do amigo do pai de Juliana, que seria Francisco, e isso lhe traz alguma confiança para continuar a sua busca. Enquanto isso, Janete informa que Juliana já está deitada em seu quarto e revela que mudou de opinião sobre ela, mostrando uma certa mudança de atitude. Janete conta que Francisco foi muito claro em dizer que ela poderia dispensar Juliana se quisesse, mesmo chegando a jogá-la na rua, mas que, no fim, Juliana ficará na casa para ter seu filho e trabalhar quando quiser, embora Francisco tenha se comprometido a ir atrás de Mateus para resolver essa situação. Mariana, preocupada, comenta que Juliana sequer jantou e lhe oferece um copo de leite, ao que Juliana responde que deveria ter ido com Mateus, mas Mariana lembra que Deus escreve sempre com linhas tortas, sugerindo que nem sempre tudo sai como planejado. Juliana admite que não pode mais ficar naquela casa, mas Mariana insiste que ela vai ficar, embora peça que Juliana não permita mais que Marco Antônio durma com ela.
Mariana alerta sobre o comportamento mulherengo de Marco Antônio, mas Juliana defende que ele não a tocou em momento algum. Mariana comenta ainda que, quando Janete fala sobre mandar Juliana embora, não é para proteger o próprio filho, mas para proteger Juliana de situações ainda piores. Angélica se arrepende de ter ido até a senzala e critica Antenor por ter contado tudo para o pai. Embora Rosana lembra que Angélica havia prometido a Jesus que não se envolveria em nada do tipo. Angélica se recolhe e se deita em sua cama, pensativa. Mais tarde, Antenor pergunta a Tizio se ele trouxe o leite que havia sido pedido, mas Maria lembra que foi em outro dia. Antenor então conta que Angélica esteve na senzala para dar um recado a ele e decide ir falar com o patrão, porém relata que a conversa com Mateu não resultou em nada. Mesmo assim, Antenor garante que Mateu é um bom homem, trabalhador e sem más intenções. Gumercindo, por sua vez, pede para que esqueçam essa história por enquanto e sigam com o trabalho. Maria revela para os outros que Antenor contou para o patrão que viu Angélica à noite na senzala para entregar o recado, deixando todos intrigados. Rosana fica surpresa e questiona, mas Maria nega ter mandado entregar qualquer recado. Mateu, comentando com Bartolo, brinca que as duas filhas de Antenor são loucas e que Antenor disse que o patrão deseja ajudar a encontrar Juliana. Neste momento, Marco Antônio chega em casa, extremamente bêbado, sendo auxiliado para não cair. Francisco agradece Mariana pelo atendimento, que confirma que Marco Antônio chegou embriagado. Francisco pede a Janete que o deixe conversar com Marco Antônio, mas logo se retira para dar privacidade. Janete manda Luísa levar um chá de boldo para Marco Antônio, e Juliana se prontifica a levar o chá, mas Janete culpa Juliana por toda essa confusão. Mariana é firme em dizer que a criança que Juliana espera não vai nascer naquela casa. Enquanto isso, Mateu e seu grupo trabalham duro nos cafezais. E Mateu se lembra mais uma vez do nome Francisco, como uma possível ajuda para encontrar Juliana. Maria confronta Angélica, perguntando por que ela saiu naquele horário para ir à senzala, sabendo que Mateu estava lá. Angélica admite gostar de Mateu, mas Maria a repreende, lembrando que ela já se entregou a Jesus e deve esquecer o rapaz. Angélica insiste que gosta mesmo de Mateu. Maria relembra que Angélica havia se dedicado a Deus e pede para que ela chame o padre Olavo novamente para ajudar. Leonora comenta com Rosana que Mateu estranhou muito o recado de Rosana, mas destaca que o italiano pensa apenas em Juliana, porque a pessoa nunca esquece quem ama verdadeiramente. Ela ainda ressalta que Juliana é muito bela e questiona a Rosana se ela acha que Juliana realmente pensa tanto em Mateu. Maria confessa que inventou essa história sobre Mateu apenas para pressionar o pai a permitir que Angélica vá ao convento, uma estratégia para conseguir seu objetivo. Mateu, em seus momentos de lembrança, revive cenas com Juliana no navio, especialmente o beijo entre os dois ao pôr do sol, trazendo uma mistura de saudade e esperança. Bartolo comenta que Antenor ficou desconfiado da visita de Angélica e alerta que é bom Mateu tomar cuidado com toda essa história. Rosana acredita que a mãe acabou acreditando nessa narrativa inventada. Ela ainda afirma que ninguém que realmente quisesse virar freira se apaixonaria por um imigrante italiano como Angélica. Mas Angélica insiste que foi apenas uma tentação momentânea e por isso Gomercindo vai permitir que ela vá embora daquela casa. Rosana, com um tom de crítica, questiona se Angélica vai enterrar sua vida no convento, rezando dia e noite sem aproveitar nada da vida. Ela admite que preferia se entregar ao italiano do que a essa vida tão restrita. Sozinha, Rosana decide que fará o possível para fazer o italiano esquecer Juliana, prometendo não desistir enquanto não conseguir apagar a lembrança dela do coração de Mateu.